Amigos da Atual TV, estamos iniciando mais um Biografias de Nossa Gente. E esta semana, nesse programa, eu recebo o empresário Ivan Carlos Fantinel aqui no Canal 10. Ivan, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho, então, da sua história e, claro, da sua empresa, a Maxon. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Então, vocês estavam me falando aqui fora do ar, você chegou aqui em Pato Branco com 6 meses? Exatamente. É praticamente o pato-branquense. Isso. Na verdade, eu sou nascido em Santa Catarina, na cidade de Caçador, no interior da cidade de Caçador. Né? Mais precisamente hoje município chamado de Macieira. Na época era um distrito da cidade de Caçador. Mas de lá nós saímos, né? Minha família, meu pai, minha mãe, né? Junto com o meu irmão, que era mais velho que eu na época. Saímos de lá na época em 64, né? Certo. Que é quando nós viemos parar aqui. E o que motivou o teu pai a vir para cá? Ele era do interior, como você fala? Veio atrás de novas terras, coisas assim? Na busca de novas oportunidades, né? Saiu de lá e veio para cá buscando novas oportunidades. Tinha uma possibilidade de trabalho aqui, com uma empresa aqui, e ele veio por conta disso. Ele veio trabalhar com o quê? Na época ele trabalhava com contabilidade, né? Ah, contabilidade. Exatamente. Ah, já era mais instruído. Isso, lá ele era motorista, ele era caminhoneiro, né? Trabalhava com o próprio pai dele, com o meu avô, e eles transportavam porcos, né? Sim. E daí surgiu essa oportunidade, ele decidiu mudar de vida e foi aí que a gente... E a tua família chegou aqui na cidade ou foi morar no interior? Não, já chegou na cidade. Na cidade. Era uma vila, né? Ainda, mas chegou já direto aqui. Tinha 10 anos de município, aproximadamente, isso, né? Era pequenininho ainda, município pequeno, né? E veio direto para a cidade. Aqui, e tu foram morar que bairro? Que tu recorda, não? Sim, nós chegamos aqui na Baixada. Na Baixada Industrial. Exatamente. Mais precisamente aqui, eu cheguei entre a Baixada e Santa Terezinha. Aí nessa bom, já que tu se criou, praticamente nasceu aqui na Baixada com 6 meses, sua infância passou aqui, mais ou menos? A infância inteira, passei em Pato Branco. Então jogava bola aí nos campinhos da Baixada? Com certeza. E procede, é verdade, desses campos de bola famosos que tinha por aí? Claro. Brincava vários. Muito aí? Exatamente, isso. Tinha. Tua família era grande, Ivan? Sim, eu sou o segundo, né, de uma família de 7 filhos, né? Então são o meu irmão, mas logo em seguida eu e 5 irmãs. Você criaram-se todos por aqui também? Todos por aqui. Todos que vieram depois de mim são nascidos de Pato Branco. Né? E como é que era a tua infância? Estudou aqui nos colégios? Estudamos aqui, nosso primário, como era na época, conhecido, né, que hoje é o fundamental. Nós fizemos no colégio Nossa Senhora das Graças, né, que era o colégio das irmãs ali. Depois nós fomos para o Colégio La Salle, enfim, essa foi a nossa história. Aqui mesmo, né? Exato, tudo aí na cidade. E como é que era a infância, aquele tempo lá? Pra gente recordar um pouquinho nessa década daí, que tu era guria ainda, 60, 70... Era uma coisa completamente diferente do que é hoje, né? Hoje ela é uma infância muito... Eletrônica. Muito eletrônica, muito cibernética, né? Sim. Na nossa época a gente fazia os brinquedos, a gente fazia os carrinhos, fazia a bola... E fazia os campinhos, né? Fazia até o campo, né? Isso que era interessante. Isso. A gente arrancava, achava uma madeira no mato, ficava com uma forquilha. Isso, perfeitamente. E era o nosso campo de bola, era assim, bola de capotão. Eu considero até que, é claro, a gente não tem como fazer um comparativo porque são tempos diferentes, mas eu imagino que a nossa infância era bem mais divertida do que hoje, do que a infância de hoje, porque a gente... era naturalmente estimulado a criação, né? A gente precisava fazer alguma coisa, desenvolver os brinquedos. Não se tinha tanto acesso às coisas, não se tinha tantas coisas, né? E a gente ganhava um presente uma vez por ano no Natal, que aí gerava toda aquela expectativa que hoje nem existe mais, porque ficou tão comum as coisas que hoje... É banal demais, né? Exatamente, banalizou, como você está falando. E nós tínhamos que fazer o carrinho, fazia com latas, fazia com madeira, fazia rodinha, ia lá no barranco. Eu lembro, na nossa infância, ele tinha um barranco na frente da casa onde nós morávamos ali com a nossa família, e nós com uma enxada construímos lá uma serra no barranco ali para subir com os carrinhos, os caminhãozinhos. Usava a criatividade, como se falou, né? Estimulava a criatividade. Tinha que criar o seu próprio... Era muito diferente, verdade. Com toda certeza.
E futebol, quando era a febre do futebol, você amanhecia jogando futebol e anoitecia jogando futebol. Como é que a gente não cansava, né? Era o dia inteiro, né? Coisa engraçada. E as meninas eram boneca. 15, 16 anos ainda estavam brincando de boneca. Hoje, com 15, 16 anos, muitos até já estão casando e formando família. Formando família, adiantou as coisas. Mas aí você passou a sua infância, adolescência, e aquele tempo você trabalhava cedo. Você começou cedo também, Ivan? Comecei cedo, com 12 anos nós já trabalhávamos. Trabalhávamos eu e meu irmão na mesma empresa, né? Como eu estudava na parte da manhã, eu trabalhava à tarde. E ele, como estudava à tarde, trabalhava de manhã. Então nós fazíamos trocava o turno, no caso, né? Ali, né? Mas começamos cedo, começamos com 12 anos, eu 12, ele 13, né? E para ser bem franco, eu não tenho o menor traumatizado disso, não, né? Como falam hoje. Pelo contrário, eu acho que até isso construiu na vida da gente, porque a gente aprendeu a ter responsabilidade cedo, aprendeu a ter compromissos, né? E eu acho que isso foi eficiente, foi eficaz no crescimento, na educação, na construção do caráter da gente. Eu acho que foi bem interessante. Certo. Mas você já começou nesse meio que você trabalha hoje ou não? Sim. Foi ali justamente porque até então uma criança uma criança com 12 anos não tem condição de definir futuro, de estabelecer o que quer. É a oportunidade do momento, mas ali estimulou a curiosidade, estimulou a procura de entendimento. É uma área que a gente trabalha hoje, que é a área de eletrônica, que você precisa ter bastante criatividade, você é bastante cerebral. Então, eu acho que ali... Sim. Você é do tempo que fazia o curso no Instituto Universal Brasileiro? Perfeitamente, eu fiz o IUB. Aquilo era famoso, hein? Tempo, com certeza. Mas ajudou quanta gente? Muita gente. Muita gente, né? Eu próprio sou um dos que aprendeu. Vinha o material de São Paulo, exatamente. Tinha o Instituto Universal Brasileiro e o Instituto Monitor, que eram concorrentes, né? Mas era isso mesmo, bem por aí. Aprendeu por ali, começou consertando rádios? Perfeitamente. Na verdade, o princípio todo você começa construindo alguns equipamentozinhos, uma fontezinha, como é que faz um acionamentozinho elétrico de um sistema, um transformador, coisas básicas assim, né? Então a gente ia aprendendo isso aí, bem lá do básico, bem lá do beabá, literalmente falando assim, da eletrônica, né? E ali que a gente foi iniciando e foi crescendo em cima disso e depois trabalhando dentro da área, enfim, e aí como a gente foi tendo um crescimento, as empresas ou melhor, até a empresa que a gente trabalhava, que era hoje extinta, a Eletrônica Lima, né? Do seu Lima? Isso. Conheci o seu Lima. Isso mesmo. Infelizmente, né, num acidente, ele veio a falecer, faleceu. Né? Mas o seu Lima era um expert na eletrônica, né? Perfeitamente. E eu acho que, na verdade, dali se originou a maioria das empresas que estão estabelecidas, né? Hoje, porque daí foi ramificando de uma para outra. Entrevistei o Cláudio aqui também, o Komansky, ele também parece que começou na eletrônica. Eu trabalhei com ele, inclusive, trabalhamos um tempo junto lá, eu e o Cláudio. Grandes profissionais, então, começaram na Eletrônica Lima. Com certeza. Eles vendiam discos também, né? Perfeito, bolachão. A Eletrônica Lima lá na Tapajós, né? Isso mesmo. Era a última sede da loja, pelo menos. Isso, foi ali, exatamente. Iniciou ali na Guarani, né? E você ficou tempo ali na Trabalhei alguns anos ali, depois eu saí da Eletrônica Lima e fui embora para Curitiba, onde fiquei um tempo lá, trabalhei no... Que idade você já estava aí? 18 anos, 19 anos aí, né? Nessa faixa aí. E aí fui para Curitiba, trabalhei um tempo em Curitiba, também na área, né? E a nossa área sempre foi uma mão de obra escassa, né? Então, para você ter ideia, eu cheguei em Curitiba, eu lembro claramente disso, cheguei numa quinta-feira, apanhei o jornal lá nos classificados. Algum trabalho? Já percebi 3 ou 4 lugares que tinham necessidade de alguém com a minha especialidade. Fui nesses lugares e na segunda-feira já fui chamado em 2 desses 3 ou 4 lugares ali. Puxa. Pude até escolher ali aonde queria trabalhar, né? E terça-feira estava empregado. Quer dizer, com menos de uma semana dentro de Curitiba já arrumou emprego. Já estava empregado. E ficou tempo lá em Curitiba? Não fiquei muito tempo lá, fiquei pouco tempo em Curitiba, até porque depois desse período que eu estava lá, um ano e pouco fiquei por lá, o meu pai trabalhava numa empresa aqui e aí ele foi demitido da empresa, né? Ele foi para lá, olha, fui demitido, o que vamos fazer? Eu estou pensando se a gente poderia abrir uma empresa, porque eu trabalhava na área de eletrônica. Certo. E o meu irmão, na época, era mecanógrafo.
fazia manutenção das máquinas de escrever, Então calculadoras vocês estavam e tal. com todo o processo. Era uma quase área que mais ou menos parecida, né? tudo, né? E aí surgiu a ideia, então, do meu pai de montar uma empresa, né? Nesse setor. Nessa área aí onde nós abrimos a Maxson. A origem do nome Maxson é máquina e som. Eu trabalhava especificamente com som e o meu irmão trabalhava com máquinas, né? Máquinas de escrever e tal. Então saiu daí o Maxson. Né? Mas aí você retornou para Pato Branco. Daí eu retornei, exatamente. Entramos num acordo lá, eu voltei para cá e nós iniciamos. Montaram uma empresa familiar. Exatamente, então, né? lá na Itabira, uma portinha pequenininha lá, e montamos uma empresa familiar ali e começamos a trabalhar. Eu dentro da minha área, que era o som, e meu irmão com máquinas e atendendo escritórios e empresas, e eu fazendo manutenção de equipamentos eletroeletrônicos. Que ano foi isso? 1984, exatamente, no mês de março. 30 anos estamos comemorando, 30 anos, né? agora no mês de março. Maxson, que é a campanha de divulgação. Perfeitamente. São 30 anos de empresa. Continua o teu irmão? Como é que está a empresa hoje? Aí o tempo foi passando, o meu irmão decidiu tomar outros rumos, a gente acabou entrando num acordo, eu acabei comprando a parte da empresa dele, e assim como também do meu pai, e, enfim. Aí seguimos, a empresa seguiu com a empresa sozinha. Seu pai ainda está vivo? Não. Meu pai, falecido? questão de aproximadamente 3 anos faleceu, né? Vai completar 3 anos agora, falecido. Mas deixou um legado muito interessante, muito importante para a família, que é principalmente no que diz respeito ao caráter, no que diz respeito a você ter uma conduta exemplar, uma conduta... Com certeza. Seu Ivo, né? Ivo Luiz Fantinel. Foi professor durante muitos anos aí na cidade de Pato Branco. Lecionou no La Salle, no antigo Agostinho Pereira, que era o conhecido grupo, né? Você estuda onde? Estuda no grupo. Grupo escolar, né? O grupo, Então, ele lecionou durante muitos anos ali, né? Várias matérias ele ministrava, né? Enfim. E você, como filho de professor, era mais fácil ou nada a ver? Tinha os prós e os contras, né? Tinha, assim, sempre aquela cobrança por ser filho de professor, você tinha que ser um exemplo, tinha que, né? E também tinha os seus prós, né? Porque você também tinha um ensino mais próximo, né? Tinha certo. Então, acho e você voltando de Curitiba, estava jovem ainda, aproximadamente 20 anos, logo se casou? Como é que foi a sua... Não. Trabalhamos na empresa há alguns anos, né? Ali fomos consolidando a empresa lá no princípio, né? Porque iniciar um processo do zero, sem estrutura mínima, né? Física mínimo necessário, estrutura financeira absolutamente limitada, né? Até porque, como eu falei antes, meu pai tinha sido demitido ali da empresa e tinha toda uma família para sustentar, como eu falei também, minha família é uma família grande. Então a gente era bem comedido, as coisas eram bastante calculadas, vamos colocar assim, né? Mas logo também o pai foi contratado numa outra empresa, porque também ele, além de professor, também ele trabalhava na área administrativa, normalmente das empresas, ou área contábil, então e sempre foi uma pessoa bastante dedicada, bastante honesta, bastante aplicada nas coisas, então tinha espaços, né? E logo se abriu um novo espaço, ele conseguiu um novo trabalho e ficamos eu e meu irmão tocando a empresa, né? E durante alguns anos a gente ficou trabalhando ali antes de partir para um projeto, construir uma família, né? Porque jovem assim, e começar uma empresa sem muitos recursos também exige demais, né? Até um certo jogo de cintura, né? Com certeza. Até porque na época, você sabe, como eu já falei, nós viemos da Eletrônica Lima, já tinham outras empresas do ramo que eram bastante conhecidas, bem consolidadas na cidade, com os seus méritos, né? E você está entrando num mercado novo, abrindo espaço, buscando o nosso espaço ali. Então, realmente no início ali foi bastante difícil, bastante complicado, né? Teve momentos que... Dá aquele momento de dizer, vou trabalhar que é por aí, funcionário, né? Mas graças a Deus a gente se manteve firme. Você nota que desde aquele tempo lá, 30 anos atrás para agora, aumentou muito essa carga tributária? Como é que é? Continua a mesma coisa? Não, com certeza. Se nós falarmos sobre isso, até é uma área bem dolorosa, até vamos colocar assim para falar, porque hoje nós temos uma carga tributária pesadíssima, é complicado. Se você não tiver um controle absoluto da empresa e calcular tudo isso, a margem de lucro foi cada vez espremendo mais, então né? Por isso que a gente até
tem a necessidade de buscar alternativas e usar o máximo de criatividade que você tem para abrir o leque, buscar novas áreas para você atingir aí, porque se você ficar preso especificamente numa área, dado não só a carga tributária, mas os custos operacionais de uma empresa hoje, acho que... As leis também parece que mudaram bastante, né? A lei trabalhista... Sim. Eu não tenho absolutamente nada contra, acho que todo mundo tem os seus direitos e acho que é por aí mesmo, né? Eu sinceramente me orgulho de dizer que nesses 30 anos aí a gente tem atualmente vários funcionários, tivemos muitos funcionários e eu nunca tive uma questão trabalhista, porque a gente sempre procurou levar as coisas dentro do padrão e se adequando às novas leis, às novas legislações aí do país e graças a Deus sempre tudo em ordem. Mas de fato isso mudou muito, né? Eu acho que com todos os méritos, com todos os direitos, a classe de empregados conquistou o seu espaço, e acho que é direito, mas realmente foi complicando. Se a gente não se adaptar a isso, o empresário não se adaptar a isso, pode se complicar. Pode se complicar. Mais um detalhe, a mão de obra nesse teu setor continua essa, como você falou, lá atrás já se tinha essa carência de mão de obra qualificada, e hoje é a mesma coisa ou... Se nós considerarmos a demanda de mercado hoje, eu diria que ela tem mais pessoas disponíveis no mercado, mas a mão de obra, por conta da demanda, é mais escassa ainda. Né? Hoje a mão de obra bastante escassa, não é fácil, né? Mas enfim... Hoje também, já vamos entrar nesse assunto, mas mudou também, não tem mais aquele curso para se fazer na eletrônica, como é que é? Ou ela... Não existem vários ainda? Cursos profissionalizantes ainda, né? Inclusive estão mais próximos, né? E, inclusive de nível superior. E o jovem, ele continua interessado na eletrônica ou é um meio assim que, como tem vários setores que as pessoas comentam que vai faltar mão de obra, sem dúvida nenhuma, porque os jovens não se interessam nesse setor? Essa é uma característica que a gente percebe não especificamente na nossa área, mas é uma característica que a gente percebe em todas as áreas, né? Hoje, me parece que a juventude, a partir da adolescência, né, tem um certo desinteresse por novos aprendizados, não especificamente dentro da minha área, como eu já disse, mas em todas as áreas. Quase que todas. Né? Há pouco tempo eu conversava com um cliente nosso aí, que ele é médico, né? E ele falou que ele já é há muitos anos médico aqui em Pato Branco, renomado inclusive. Ele falou que inclusive os novos médicos que vêm hoje não querem se aprofundar, querem ficar especificamente numa área e se surgir uma nova área eles não têm interesse. Então me parece ser uma característica de geração. É claro que isso mesmo. Não é genérico, né? Sim. Mas enfim, me parece que é uma característica de geração. E isso acontece, eu creio que se a gente falar aí com o pessoal da área de mecânica vai acontecer, porque mesmo os automóveis mudaram muito as características. Antigamente eles eram exclusivamente mecânicos, hoje eles, acho que se você pensar ali, 60%, 70% de um carro é eletrônico hoje. Sim. Então as pessoas não têm aquele interesse assim de aprofundar, de buscar novos conhecimentos, de difundir, né, dentro da área que trabalha. Né? Então não é uma característica específica da nossa área, que exige muito mais isso, né? Mas eu creio que é uma coisa meio geral. Eu acho que as pessoas, como eu falei, desde a adolescência já está muito cibernético, muito computador, muito tablet, celular e querem ficar presos naquilo ali. E também aquele detalhe, né? Lá no nosso passado, a gente começava a trabalhar com 12, 10 anos e já criava aquela certa vontade. Quando chegava aos 18 anos, você já era um profissional praticamente formado. Você já estava 5, 6 anos no mercado. Depois dos 18, claro. Parece que passa aquela empolgação, né? Bom. E você pensa ali com 16, 17, 18 anos você iniciando, é início, é o básico. Você está novo, aí tem muito que aprender, muito que buscar. Realmente, eu acho que espreme muito, né? De fato, estranho. Vamos ver o que vai acontecer pela frente. Com certeza. Bom, mas vamos ao intervalinho comercial. Já voltamos, continuando a nossa entrevista, hoje com o Ivan, aqui na Atual TV. Eletrônica Maxon, 30 anos. Telões, projetores e home theater para transformar sua sala num verdadeiro cinema.
câmeras de segurança, portões eletrônicos, interfones prediais e residenciais, som ambiente e acessórios em geral. Também conserto de equipamentos de áudio e vídeo. Eletrônica Maxon, 30 anos com você, na Itabira 1768, fone 32242716. Galiase Auto Center, a maior e melhor estrutura para seu carro há mais de 30 anos. Profissionais especializados e as melhores marcas em som, do básico ao top de linha. Acessórios, alarmes, GPS, câmeras de ré, rastreamento em veículos e muito mais. Auto Center com tecnologia 3D. Galiase, 30 anos equipando suas conquistas. Novidade e todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Passionelo Acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Passionelo Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. Fancar, a sua concessionária Ford tem o melhor negócio esperando por você. Toda a linha Ford, veículos inovadores, contornos modernos que inspiram você a ir mais longe. Os veículos Ford reúnem estilo marcante e tecnologias avançadas, oferecendo um padrão diferenciado de conforto e dirigibilidade. Venha conhecer e surpreenda-se com as novidades Ford na Fancar, a sua concessionária para Pato Branco e região, no Trevo Guarani. Fone 3220-3400. O Magazine Avenida tem o melhor para você. Marcas consagradas e a tendência da moda atual. Do básico ao sofisticado. O Magazine Avenida tem a roupa certa que combina com o seu bom gosto. Também linha especial em bolsas e acessórios. E condições facilitadas de pagamento. Magazine Avenida, loja 1, em frente à Praça Matriz. E MA2, na Tapajós, centro da cidade. Estamos de volta no Canal 10. Hoje o nosso convidado, Ivan Carlos Fantinel, Maxon. Mas a Maxon com 30 anos, como você falou, começou lá em 84, né? Você, seu irmão, seu pai. Mudou muita coisa, acredito eu. Com certeza, mudou. Por conta da evolução da tecnologia, né? E a nossa área, ela exige que você precise se atualizar. Não vou nem dizer assim, antigamente a atualização era anual, saía um modelo de televisão, mantinha aquele modelo 1, 2, 3 anos, então você fazia uma especialização em cima daquele modelo e você trabalhava em cima daquele modelo lá por vários anos. Todos o princípio básico era o mesmo, né? Era o mesmo, exatamente. E tal. Isso, desde a válvula, depois o transistor, enfim. Hoje são tudo... Você já pegou aquela transformação do preto e branco por colorido, né? Perfeitamente. Aquela ali era grande, mas... Já era uma evolução você, garanto, nem enorme. Sonhava que vinha por vir, né? Eu lembro que certa vez nós conversamos, eu não consigo te dizer que época, mas foi nas antigas ali, que um dia nós fazendo um curso em São Paulo e um técnico e um engenheiro de uma indústria falou para nós, olha, vai chegar um tempo, já está se desenvolvendo uma tecnologia, não sei para quantos anos, que as televisões vão parecer um quadro na parede. Nossa, que coisa maluca, o que é isso? E hoje mas aonde vamos colocar aquelas coisas? Hoje a gente está diante dessas tecnologias aí. Mas como eu estava falando, então na época você se especializava num determinado modelo, aquilo perdurava por alguns anos, né? E as evoluções que vinham em cima daqueles modelos lá eram pequenas evoluções, fáceis de você se adaptar. Hoje a tecnologia se renova e numa velocidade vamos falar assim, estonteante. A fita cassete, nossa, era uma coisa muito chique, né? E hoje, se perguntar para um jovem, não sabe o que é uma fita cassete. Não sabe o que é isso, não tem a menor ideia do que é uma VHS, uma fita cassete. Olha, se a gente for enumerar aqui, saiu quase tudo que nós conhecíamos naquele tempo, não tem mais. Sim. O disco de vinil... Para você ter ideia, o CD está deixando de existir. O próprio CD. Que já é tecnologia digital. Tem uma loja de CD hoje em Pato Branco para vender um CD. Que já é tecnologia digital, exatamente. Então,
É isso que eu estou falando. Então a evolução hoje está muito rápida, né? Está muito rápida. Então a gente precisa. E vocês como empresários também, acompanhar, na verdade, isso. Fica até difícil de acompanhar muitas coisas, né? É uma corrida constante, diária. Tem que estar muito antenado. Constantemente. Todo dia chega para a gente inovações, novidades de uma indústria, de outra indústria, enfim. Antigamente você chegava, por exemplo, num condomínio, nós trabalhamos também na área de condomínios com automatizações, né? Você chegava num condomínio, tinha lá embaixo na porta de um condomínio com 4 ou 5 apartamentos ali, um botãozinho de campainha. Depois foi entrando no interfone. Aí começou a ter senhas digitais. Agora você tem leitura facial, você tem vídeo, você tem para entrar lá, você faz uma leitura facial, ou então um toque biométrico ali para fazer a abertura do portão eletrônico, enfim. Mas que evolução, né? E se não acompanhar essa evolução, vai ficando para trás. Um ano que você não acompanha, você já é. Hoje você fica, né? Já faz parte dos dinossauros. Mais um detalhe, falando do televisor, lembra? A gente assistia televisão preto e branco, tinha 1 ou 2 canais aí, Tarobá, sei lá o que pegava aqui, a Globo. Ali, preto e branco, cheio de chuvisco, e era bom, né? Já era um divertimento. Hoje você ter 200 canais, digital, TV de... A primeira grande, televisão, tá bom, eu diria assim que até o estímulo para a gente trabalhar nessa área, tanto eu quanto meu irmão, veio do meu pai, porque meu pai sempre trabalhou, como eu falei, em empresas assim, mas ele, em casa, ele fazia o curso monitor, o curso do Instituto Universal Brasileiro lá, e vivia lá mexendo com os radinhos, rádio a válvula, aquela coisa toda lá, então ele que acabou gerando esse interesse, esse estímulo também, na gente ali, né? E a primeira televisão na nossa rua, quando nós saímos daqui da Baixada, a gente foi morar lá no final da Guarani e depois nós fomos lá para o bairro La Salle. Lá no bairro La Salle, quando nós chegamos, ainda rua de chão. Sim, né? começando. Lá a primeira televisão da rua era do meu pai. Então eu lembro que diariamente, quando funcionava a televisão, tinha toda a galerinha, os amiguinhos estavam vindo na janela, na porta, sentado, todo mundo assistindo aquela televisão, preto e branco, chuviscado, pegava mal, às vezes aparecia a imagem, às vezes não, tinha que ir lá ajustar a antena para cá, para lá e sintonizar aqueles seletores que você fazia uma sintonia manual ali. Enfim, e aí você considerando a evolução das coisas hoje, né? Sim. Realmente... Pô, cara, parece que a gente está no outro mundo, né? De fato. Parece que é outro mundo. Se você tivesse congelado e acordasse agora, que planeta que é esse? A gente atravessou uma geração, eu acho que a transição dessa geração foi justamente a nossa geração, né? Vinha uma geração que conservou uma tecnologia durante muito tempo e de repente a tecnologia pegou um embalo e nós pegamos essa transição. E nessa transição aí a gente pôde acompanhar e verificar isso aí bem de perto, né? Como de fato a coisa mudou, como era e como está e agora para que caminho vai, né? Exatamente. Parece que só melhora, né? Na verdade. Sim. Busca a facilitação da vida do ser humano, né? Diante da loucura que está hoje, né? Sempre busca essa facilitação. Sempre pro melhor, claro. Mas se por um lado eu vejo assim, eu trabalho com tecnologia, a gente sabe disso. Por um lado busca facilitação, por outro lado nos envolve cada vez mais, né? Cada vez você está envolvido, cada vez mais você está dependente. Há 15 anos atrás não se falava em celular, hoje não se imagina alguém que possa viver sem um celular. Não se falava em internet, né? Você não consegue tocar a tua empresa sem internet. Não, hoje não. Não existe, fato, a gente é dependente desse mundo virtual totalmente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós e todos, né? Absolutamente dependente. Todas as pessoas dependem. Exatamente. Se criou uma nova realidade. Essa é. Falando um pouquinho da Maxon, vamos especificar aqui para os nossos amigos telespectadores o que a Maxon faz, apesar dos anúncios e comerciais, mas vamos falar um pouquinho da tua voz lá dentro da Maxon, a estrutura Maxon hoje, depois de 30 anos. Como eu falei para você, nós originalmente começamos trabalhando com manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, né? Então era conserto de televisão, equipamento de som, enfim, nessa área aí. E como foi exigindo com o passar do tempo, a gente foi abrindo o leque para outras áreas. Então, e as outras áreas foram quais? A parte de automatização, portões eletrônicos, interfonia, né? Depois veio a videointerfonia. Depois uma coisa que entrou fortemente aí no mercado, até por conta da necessidade, a questão de segurança eletrônica. Né? Então, alarmes residenciais e comerciais, circuitos de televisão, circuitos fechados de televisão, que são as mini câmeras aí que hoje se tornou uma coisa quase que necessária também na maioria das empresas e está se difundindo para as casas também, que é você poder estar
viajando, por exemplo, e por ali você poder, num computador ou no próprio celular, ver como é que as coisas estão na sua casa ou na sua empresa, poder acompanhar em tempo real as situações. Que está se passando por lá. Claro que tudo isso depende da velocidade da internet, uma série de fatores, mas enfim, é possível, né? Isso hoje, né? Então é uma área que a gente foi abrindo também, a gente trabalha fortemente na área de segurança eletrônica, considerando alarmes e câmeras de segurança, né? Aprofundamos bastante na área de home theaters, então nós trabalhamos hoje fortemente também nisso aí, com home theater, então desenvolvimento de projetos desde o início. Nós temos inclusive projetos desenvolvidos para personalidades do futebol brasileiro, né? Jogadores que foram jogadores da seleção brasileira, a gente fez alguns projetos no litoral de Santa Catarina para eles, né? Muitos não só na região, mas na Curitiba também temos, enfim, aprofundamos bastante nessa área aí, né? Porque a sonorização hoje do cinema está uma coisa fantástica. Exatamente. Né? Quantos canais já disponibiliza de som, né? Exatamente. Hoje tem equipamentos com até 9.2. Né? Nós estamos trabalhando hoje com 7.1, até porque a tecnologia, por enquanto, chegou até aí. Né? Mas já existem novas tecnologias entrando no mercado aí para difundir mais ainda isso aí. Né? E recentemente, falando nessa linha, na Copa, a gente está vendo o lançamento da TV 4K. Exatamente. Então, a gente, o que faz de agora para frente? Claro que ela já vem o 8K, já estão estudando. Isso. Esquece o que tem para trás e se foca naquilo. Como é que é isso, Ivan? Certa vez, conversando com meu pai, eu falei que o legado dele foi interessante por isso, né? Ele nos ensinou que se você, do jeito que a velocidade hoje da tecnologia, se nós ficarmos esperando para ter o último, você nunca vai ter nada. Então não tem como você deixar para trás o que está acontecendo. Acho que você tem que, se você tem condições de ir evoluindo e comprando as novas tecnologias, faça essa evolução. Mas se não, vá adotando a tecnologia que já existe e você vai estar muito bem servido. Hoje nós temos o Full HD, que é uma tecnologia muito boa, tem uma qualidade de imagem muito boa. A 4K é 4 vezes mais o Full HD, então a definição 4 vezes melhor. Mas quem está assistindo em Full HD, quem viu a Copa do Mundo hoje em Full HD, assistiu com uma qualidade de imagem espetacular. Há pouco tempo atrás, que nós nem vamos voltar no assunto, que a gente estava falando, que era e o que virou, né? Tá bom demais, né? Com certeza. Mas claro que sempre melhor. Mas vai chegar uma hora que essa nitidez é tão grande que o olho humano não acompanha, né? Parece, pelo menos. Parece que vai passar, né? Parece que vai passar, a condição natural, né, da gente capturar, mas não. Não, porque a fonte sempre vai ser essa, né? A qualidade que você, como humano, pode enxergar, né? Então, mas realmente a evolução é... Mais uma coisa que eu quero perguntar também, lá dentro da empresa de vocês, o concerto então agora já não faz mais parte? Não, mantemos ainda. Ainda mantém? Sim, a gente tem ainda o laboratório de concerto e nós mantemos o concerto. Só que é diferente, até porque né? essas Hoje novas tecnologias também precisam de manutenção, né? É claro que isso mudou completamente, né? Se nós hoje analisarmos... plaquinhas que vai consertar lá dentro exatamente. do televisor, eu sei, mais ou menos. menos. Existe possibilidade de tecnologia para você fazer concerto em microcomponentes também, que hoje são tudo microcomponentes. Mas estamos ainda fazendo... Faz o concerto também. Sim. A equipe de vocês lá é grande? Como é que é? Temos uma equipe considerável na área técnica ali, estamos em aproximadamente 8 componentes aí na área técnica, 7, 8 componentes. Às vezes entra e sai, né, em função daquilo que nós falamos. E divide uma equipe só para a linha de segurança, uma para o home e outra para televisor? Sim, a gente tem direcionamento. Direcionamento também. Exatamente, né? Tem equipe que é para manutenção, equipe que é para instalações. Mais um detalhe que lá na tua empresa, que a gente está mostrando aqui também na TV, que é vamos falar disso, que eu acho que está evoluindo bastante, que é o projetor, né? Sim. Os telões. Sim, que entra dentro daquela área do home theater. Um pacote total ali? Depende do interesse quiser, do cliente, obviamente. Sim. É uma alternativa, né? Tem aquela pessoa que diz, não, quero montar uma sala de cinema no sentido literal. Mini cinema. Na minha casa. E é possível fazer isso hoje, tem tecnologia para isso. Mas eu não tenho espaço. Existe tecnologia que se adequa a qualquer espaço que você tenha. A minha sala é 10 metros, 15 metros, 20 metros. É possível você Tudo fazer. É possível. Claro. E a gente tem, inclusive... a automatização desses equipamentos, né? Então você tem uma sala que você observa ela está totalmente limpa, né? E você aciona um botão ali, desce um projetor, desce uma tela. Você tem lá no showroom da empresa, exatamente, né? Nós temos a gente pode ver aí nas imagens também. Que maravilha, né? Ele fica bem camufladinho. Exatamente. Só vai aparecer na hora que a pessoa vai usar. Perfeitamente, verdade, né? Perfeitamente. Muito interessante, muito interessante.
A evolução da tecnologia que nós estamos falando. Eu estava quase esquecendo, esse dia eu estava olhando um livro do Rudy Bodanese e vi lá o seu nome. Você foi presidente da Casa da Cultura de Pato Branco? Como é que é essa história? Conta um pouquinho pra gente. De fato, há anos idos, né, a gente trabalhava, né, mas quando éramos mais jovens, vamos colocar assim, a nossa contribuição com a cultura, né, da cidade. Então nós passamos uma gestão ali presidindo, pleiteávamos na época a construção da Casa da Cultura, trouxemos vários shows para a cidade, né, enfim, foi um período que a gente pôde dar uma contribuição ali para a cultura da cidade, né, para o crescimento cultural da cidade. Você sempre teve esse envolvimento assim com esse lado aí da sociedade? Ou? É quase que nato, né? A gente sempre teve um envolvimento. Hoje a gente tem um envolvimento que a gente gosta de deixar, isso é uma coisa minha, da minha esposa, da minha filha, da nossa família, né? A gente gosta de ficar mais camuflado, vamos colocar assim. A gente trabalha bastante ajudando pessoas. Hoje o nosso direcionamento de ajuda é uma coisa mais a nível social. Então tem algumas famílias que a gente ajuda, algumas pessoas especificamente que a gente ajuda e coopera com a vida, com as necessidades deles, não apenas no que diz respeito às suas necessidades físicas, mas também nas necessidades espirituais, né? Oferecendo assim um amparo, uma ajuda, um apoio, né? Então, sim. Com o passar do tempo também nós aprendemos a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo, e hoje é quem dá a diretriz da nossa vida, né? Não estou falando aqui de religião, mas estou falando daquilo que conduz hoje, o que norteia, né? a nossa vida como família, né? E dentro disso, né, a gente tem aprendido ali na Bíblia que a fé sem obra é morta. Então nós procuramos ter a nossa fé, buscamos diariamente a nossa fé, né? Mas também gostamos de fazer a obra de ajudar pessoas, não, como falei, não só no aspecto físico, né, naquilo que você pode cooperar ali, às vezes botando alimento na mesa das pessoas, mas também no aspecto espiritual, dando um amparo, um apoio, que acho que é a grande carência hoje das pessoas essa. Com certeza. Vamos mandar um abraço também para a esposa, né? Senão ela vai assistir lá o programa e vai esquecer de mim, né? Com toda certeza. É uma mulher espetacular. Conheci ela ainda na minha infância, né? Então é uma coisa muito antiga, assim, o nosso amor, o nosso relacionamento. Aprendi a amar ela muito, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sentindo a consolidação desse amor, desse relacionamento. Temos um relacionamento completamente aberto, conversamos sobre todas as coisas, discutimos tudo junto, construímos junto, sofremos junto, né? E para mim, muito bom. Depois de conhecer Jesus Cristo, foi a maior conquista da minha vida. Como é o nome dela? Gislaine. Gislaine. E a sua filha? Ana Carolina. Ana Carolina. Está aqui na Fruto Ana dessa Carolina. Conquista. Vai fazer 16 anos agora 16 esse ano. anos. Daqui a pouco vai encarar vestibular. Vai seguir a vida, né? Com certeza. Isso aí. Mas que bom, Ivan. Conhecemos um pouquinho da sua história, da Maxon. E você, sempre bem-vindo aqui no Canal 10. Pessoa aqui que você se criou em Pato Branco, né? Fez parte de tudo e tem muito a contribuir ainda com a nossa cidade, tenho certeza. Tua empresa, mais 30 anos, né? Dá para tocar, né? Acho que tranquilo. Obrigado pela visita. Muito obrigado. Até um próximo prazer. programa. Obrigado. E assim conversamos com o Ivan Fantinel, hoje aqui na Atual TV. Semana que vem um novo convidado aqui no Biografias e Nossa Gente. Até lá!